E aí, pessoal, tudo bom? Queria agradecer ao pessoal da CAMED por me convidar para dar essa aula. É uma honra estar com vocês aí nesse evento. A gente vai abordar hoje um pouquinho questão de suporte básico e avançado de vida. A gente vai falar bem sucintamente do básico, porque ele é muito fácil, e a gente vai ser mais incisivo na parte do suporte avançado de vida. Meu nome é Júlio Guerra, sou formado pela UFMG, formei em 2017. Fiz uma pós-graduação em Medicina de Urgência e Emergência pela Albert Einstein e sou R3 agora do Programa de Medicina de Emergência da HC da UFMG. Trabalho hoje na Sala Vermelha da UPA Centro-Sul, da UPA Odilon e do próprio Hospital Odilon Berens. Já tive passagem por SAMU, coisa do tipo, mas atualmente meus vínculos são esses. Sempre que a gente vai abordar qualquer tema em qualquer aula, eu acho sempre é muito importante a gente definir alguns termos que a gente vai usar. Primeiro dele, parada cardiorrespiratória, é o assunto base que a gente vai falar, que ele é definido como uma situação de emergência marcada pela falha da função mecânica cardíaca, e com isso o paciente tem um colapso hemodinâmico. De uma forma simplificada, o coração perdeu a função de bomba dele. Então a gente tem que fazer de tudo para retornar essa função do coração. É importante esse tema porque uma situação crítica, ou talvez a maior emergência dentro da medicina, acomete gente de todas as faixas etárias. Lógico que é mais comum em pacientes mais velhos, adulto mais tardio e idosos. Tempo para ação fundamental. Quanto mais rápido a gente atender aquele paciente, começar as manobras de ressuscitação, melhor o prognóstico dele. A equipe que atende, se ela é entrosada, se ela ela é treinada para esse tipo de atendimento, melhora também muito o prognóstico do paciente. Para vocês terem ideia, a cada minuto de atraso na RCP, a gente reduz em 10% a chance de retorno do paciente. Por isso que é importante, identificou, começar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Que elas são o quê? Conjunto de intervenções, manobras que a gente aplica em paciente em PCR, com o objetivo de promover o retorno à circulação espontânea. A gente vai fazer com que o coração do paciente volte a bater espontaneamente. Às vezes é necessário um suporte medicamentoso, tudo, mas a função mecânica do coração do paciente retorna para a função dele mesmo. E a gente divide o suporte que a gente dá para o paciente básico e avançado. Suporte básico são manobras iniciais de atendimento com vítima de parada cardiorrespiratória. A gente não precisa de muitos equipamentos, é bem simples mesmo. A ideia é que, com o mínimo de recursos, você consiga dar um suporte mínimo para o paciente, até que tenha condição de dar o suporte avançado de vida, onde a gente pode lançar a mão de algumas outras manobras, uso de drogas, intubação se necessário, toracocentese, pericardiocentese, né, na tentativa de fazer o coração daquela vítima voltar a funcionar. Então, é importante falar que o suporte avançado de vida ele não funciona sem um suporte básico de vida adequado no início do atendimento do paciente. E por que a gente tem que aprender isso? Com certeza tem gente que está assistindo essa aula e vai ser médico de família e comunidade. E pensa que às vezes não vai acontecer, não vai ter que atender nenhuma emergência dentro do posto de saúde. E o paciente tem PCR dentro do posto de saúde. O paciente passa mal, às vezes está com dor torácica ou coisa do tipo, vai procurar atendimento no posto de saúde e vai ter uma PCR lá. Então é importante saber dar o suporte inicial, pelo menos, para o paciente. Ou tem gente aí que quer cirurgião plástico, ou que nem o nosso Dr. Ray, tentar ser ministro da saúde. Dentro do bloco cirúrgico acontecem várias PCRs, inclusive. Então, resumindo, PCR acontece em qualquer lugar. Tem alguém aí que a família muito bem financeiramente, terminando a faculdade, vai viajar o mundo todo, vai ficar um ano só viajando. PCR acontece dentro de museu, acontece na rua. Então, assim, se você tiver a chance de presenciar um paciente tendo uma PCR ali na sua frente, e você começando as manobras logo de imediato, isso pode ser a diferença do paciente sobreviver ou morrer. Eu lembro na residência, eu já tive um caso que estava rodando no SAMU e a gente foi atender uma outra ocorrência de uma criança cianótica.
E aí, no meio do caminho, a gente viu um paciente em PCR que estava sendo reanimado por leigos. Foram 8 minutos entre o paciente passar mal e a gente literalmente passou na frente das pessoas. A gente parou para prestar o atendimento. O paciente voltou, 2 dias depois estava extubado na Santa Casa esperando cateterismo, sem nenhuma sequela. Então, paciente 8 minutos de PCR, só com compressão cardíaca. O atendimento dele por leigos foi que salvou a vida dele. Então, treinem, sejam aptos a atender uma PCR em qualquer lugar, faz muita diferença. E aí, uma pergunta só de curiosidade para vocês qual que é a taxa de sobrevivência de um paciente a uma PCR? Os estudos eles consideram geralmente 30 dias após a PCR, para ver qual que é a taxa de sobrevivência. Imagina aí um número na cabeça das pessoas leigas, retratado em séries de TV, em especial Grey's Anatomy e House, e na vida real. Vê se o que vocês pensaram chega perto disso aí que é a realidade, assim. Cabeça de pessoas leigas, 90% dos pacientes em PCR voltam e ficam bem. Série de TV. Realmente teve um grupo de pesquisadores que eles assistiram todos os episódios de House e Grey's Anatomy. E aí na série retrata que 70% dos pacientes voltam e ficam bem. Sendo que na vida real, no intra-hospitalar, dos pacientes em PCR, 20 a 25% voltam, e no extra-hospitalar o número é muito pior. 3 a 5% depois de 30 dias de evento estão vivas. Então, assim, vê o tanto que a situação verdadeira é muito ruim. O paciente tem pouca chance de retornar, especialmente no extra-hospitalar. Então, por isso que eu vou bater muito aqui com vocês da qualidade do atendimento o tempo todo. A chance do paciente já é baixa. Se a gente não der o melhor atendimento para ele, a gente reduz mais ainda essa chance dele voltar. Antes da gente falar das manobras em si, de como ventilar o paciente, como usar os equipamentos, qualquer paciente que vocês forem atender em departamento de urgência, emergência, pré-hospitalar, é bom a gente sistematizar o atendimento dele. E aí, o que a gente vai fazer pelo paciente? Primeiro, a gente vai ver se o paciente tem pulso. O paciente tem pulso, a gente vai fazer um MOV, eu vou mostrar logo em seguida. O paciente não tem pulso, a gente vai começar o suporte básico de vida ou o suporte avançado de vida, ou um seguido do outro. Então vamos considerar a nossa condição do paciente tem pulso. Chegou na sala de emergência para você, tá responsivo, tem pulso. Vamos fazer o MOV. Botar o paciente ligado no monitor, eu quero a cardioscopia dele, quero saturação, quero pressão. A gente vai ofertar oxigênio se necessário, pegar um acesso venoso e ali de imediato a gente já pode inclusive começar a fazer alguns exames, um eletrocardiograma, coletar exame de sangue para questão de laboratório e talvez um dos mais importantes, do mais esquecidos, fazer a glicemia do paciente. Passa muito batido, às vezes rebaixamento sensório é uma hipoglicemia, a gente não faz a glicemia do paciente, pede tomografia, pede interconsulta da neuro, sendo que no final era só uma hipoglicemia, então era uma coisa fácil de tratar e resolver o paciente. Junto com o MOV, a gente faz o ABCDE. A de via aérea, B de ventilação, C circulação, D disfunção neurológica, o D no inglês é disability, então a gente traduziu para disfunção, e a exposição. Fiz isso tudo, vejo o que o paciente tem de demanda para eu resolver naquele momento em cada um dos sistemas, e com isso eu vou continuar o atendimento dele. Mas aí imagina que chegou um paciente responsivo para você, você vai checar se tem pulso, o paciente não tem pulso. É a hora que todo mundo pensa que fudeu. Eu tenho que me virar agora para resolver aquele paciente ali. Se virar rapidamente, porque o paciente precisa do seu atendimento muito rápido. Então, percebi que o meu paciente não tem pulso, a gente vai começar a ressuscitação cardiopulmonar. Primeiro passo dela, compressão cardíaca. É muito tranquilo de fazer, mas no momento da PCR traz um pouco de ansiedade. Geralmente podem ocorrer erros durante a compressão do paciente. Mas a American Heart ela bate muito em alguns pontos que eles chamam de compressões de alta qualidade. A gente vai posicionar a mão corretamente,
no terço inferior ou terço médio inferior do externo do paciente, a gente vai fazer compressão com a frequência de 100 a 120 compressões por minuto, de preferência nem abaixo nem acima disso. A gente acha que quanto mais melhor, mas não é verdade. A profundidade de 5 a 6 centímetros, e a gente vai sempre permitir o retorno total do tórax, porque é nesse momento que o coração enche de sangue. Você comprimiu, você bombeou o sangue de dentro do coração. Quando você relaxa o tórax do paciente, o coração enche de sangue de novo. Então, por isso a importância disso. E a gente vai ao máximo evitar interrupções. Quando tiver que fazer alguma interrupção, checar pulso, colar a pá do desfibrilador ou do tipo, a gente vai tentar não levar mais do que 10 segundos para fazer isso. Imagem da esquerda aí. O porquê que a gente tem que comprimir bem o tórax do paciente. Se a gente não comprimir o tórax dele adequadamente, a gente não vai fazer a função de bomba, que a gente está fazendo manualmente com a compressão torácica. E também deixar o tórax relaxar por inteiro, para que o coração relaxe e as câmaras encham de sangue de novo. As imagens da direita, com relação ao posicionamento das mãos, a gente usa o que falou calcanhar da mão, que é essa parte que a gente vai apoiar no externo do paciente, uma mão em cima da outra, sendo que a mão de cima cruza com os dedos da mão de baixo. Isso aí, a mão que fica em cima e embaixo, tanto faz, é a preferência de quem estiver comprimindo o paciente. E a imagem mais embaixo aí, o nosso posicionamento é em cima do paciente para as compressões. Quanto mais a gente ficar perpendicular ao eixo do paciente, menor vai ser o nosso esforço para fazer as compressões. Comecei minhas compressões, a gente vai abordar a via aérea do paciente. Vocês vão ver que no suporte básico de vida, quando vocês forem estudar ou ler alguma coisa, ele fala muito do mnemônico de CAB, que é compressão, abertura de via aérea e ventilação. Então a gente vai abordar a via desse paciente, já está comprimindo. Se eu tiver material no suporte básico, se eu tiver um AMBU disponível, algum outro dispositivo que me dê segurança para ventilar o paciente, a gente vai usar. Suporte avançado de vida, a gente sempre vai ter um dispositivo desse na mão. Então, isso aqui é só um videozinho para mostrar como é que é o funcionamento do AMBU, como é que chama as partes. A gente chama o AMBU, é um nome comercial de uma das marcas, na verdade é o nome de uma marca. O nome certo desse dispositivo é dispositivo bolsa válvula máscara. Vamos torcer para o vídeo funcionar. Dispositivo bolsa válvula máscara, comercialmente conhecido como AMBU. A gente sempre vai usar ele ligado a uma fonte de O2, no máximo. Então esse reservatório tem que estar cheio no momento do uso, para a gente ofertar 100% de oxigênio para o paciente. Então, cada compressão da bolsa, a gente vai fazer uma ventilação assistida no paciente. E talvez o mais importante disso aqui é a interface da máscara com o rosto do paciente. Então, a gente tem algumas técnicas para vedar a máscara no paciente. Uma delas é o C e o E, onde a gente usa 2 dedos na máscara e esses 3 dedos na parte óssea do paciente. Tem outra técnica também, ventilação assistida a 4 mãos. É bem rapidinho, esse dispositivo não tem segredo, mas todo material que vocês forem usar algum dia dentro de sala vermelha, conheça o funcionamento dele só para não ter dificuldade. Dispositivo bolsa, válvula máscara. Então a gente falou da abordagem de via aérea do paciente, e um paciente que está inconsciente, ainda mais parada cardíaca, ele tem um relaxamento da musculatura toda do corpo, ele pode ter um relaxamento também da musculatura de base de língua. E aí a língua cai e faz uma obstrução mecânica da via aérea. A gente pode fazer uma abertura manual, que a gente tem 2 manobras, o de Outthrust e o Chin Lift, que estão ilustradas aí nas imagens. Ou a gente pode usar um dispositivo mecânico para abertura da via aérea. Essa aí chama cânula de Guedel, é amplamente disponível no Brasil. Aqui no Brasil o pessoal deu preferência a essa, que é a orofaríngea. A gente também tem uma cânula nasofaríngea, mas no Brasil não vingou muito. Que ela vai fazer justamente o trabalho que você faria com a mão. Ele vai tirar a língua da frente da via aérea e você vai conseguir ventilar o paciente melhor. Sempre que tiver uma Guedel na mão, utilize, que assim facilita muito o trabalho.
E aí, com isso, a gente vai fazer a ventilação assistida com o dispositivo bolsa-válvula-máscara. Nessa imagem, vocês conseguem ver bem, ele utilizando justamente a técnica do C e do E, vedando a máscara no rosto do paciente, e a gente faz a compressão da bolsa do ambu para a gente jogar o ar para dentro do pulmão do paciente. Então, suporte básico ou suporte avançado de vida, paciente que a gente está usando esse dispositivo dessa forma, paciente não está entubado, a gente vai fazer para o adulto 30 compressões para 2 ventilações. Suporte básico de vida, imaginar que o paciente não tem um dispositivo desse para ventilar, a gente vai fazer só compressão. Vai fazer compressão direta até chegar alguém que vai dar um suporte avançado de vida para o paciente. Outro passo muito importante, tanto no suporte básico quanto no suporte avançado de vida, desfibrilação. Talvez junto com a compressão de qualidade, uma intervenção que muda a mortalidade do paciente. Então a gente tem 2 dispositivos, tem 2 vídeos para mostrar para vocês a diferença entre eles. O primeiro é o DEA, que é aquela caixinha que a gente vê às vezes no aeroporto, shopping, essas coisas. Equipamento projetado para que leigos operem, você não precisa saber como é que ele funciona, ele é autoexplicativo. Você não precisa selecionar carga nem nada, você precisa apertar 2 botões só e colar as pás no tórax do paciente. Ou a gente tem a opção de usar o desfibrilador mesmo, que a gente usa no intra-hospitalar, ou até mesmo no extra-hospitalar pelo SAMU. Eles têm o desfibrilador, aí é um que a gente vai selecionar carga. Então, para quem tiver acesso ao desfibrilador mesmo, vocês vão ver aí, tem as 2 cargas. Tem que conhecer o aparelho também, mexa no aparelho, ver como é que ele é, qual que é a carga indicada pelo fabricante. Mas se não tiver essas informações direito, se você souber que é bifásico, a gente choca o paciente para desfibrilação com 200 joules. Se for monofásico, que são os modelos mais antigos, a gente choca com 360 joules. Não sei se é monofásico ou bifásico. Coloca na carga máxima do aparelho e usa ele na carga máxima. Mas para evitar você dar um choque com uma carga muito acima, é desnecessário às vezes, conheça o aparelho onde você trabalha, onde vai trabalhar, para saber a carga indicada, como é que vai operar ele, para não passar aperto. Esse aqui é um vídeo apresentando o DEA. Vocês vão ver que é bem simplesinho mesmo, são literalmente 2 botões só para apertar. Então, com relação à apresentação dos equipamentos que a gente vai usar, tanto para suporte básico ou avançado, o primeiro deles, o famoso DEA, que é o desfibrilador externo automático. É um aparelho assim, bem simples de mexer. Ele é feito para tanto ser operado por leigos quanto profissionais da saúde que não tiver acesso a um desfibrilador mesmo. Então, no corpo dele já explica como é que o equipamento é utilizado. Ele te dá aqui 3 passos, isso varia de acordo com o fabricante. Então a gente só seguindo os passos dele, ligar o equipamento, ele vai te falar o restante. Posicione eletrodos no tórax do paciente. Encaixe conector dos eletrodos na entrada, perto da luz que pisca. Esses são os eletrodos, a gente posiciona no paciente, a gente conecta o cabo nele, aqui onde ele pede. Posicione eletrodos, encaixe conector. Analisando o ritmo cardíaco. Não toque o paciente. Pede para não tocar no paciente, para não interferir com a leitura do equipamento. Choque recomendado. Carregando. Ele já te indica que vai dar um choque no paciente. Ele mesmo pede para você afastar todo mundo. Administre o choque agora. Pressione o botão laranja agora. Ele te mostra o último passo que ele vai pedir para dar o choque no paciente. Todo mundo afasta. Administre o choque agora. Pressione o botão laranja agora. Deu o choque no paciente. Choque administrado. Em pausa. Administre ressuscitação cardiopulmonar. Então ele entra em pausa durante 2 minutos, pede para você voltar a massagear o paciente. Daqui 2 minutos ele vai entrar nesse ciclo de novo, analisar o ritmo, ver se tem indicação de choque ou não. E depois ele vai te orientando passo a passo de novo, até o paciente voltar ou você encerrar os esforços. Esse aqui é um vídeo mostrando isso aí foi filmado lá na PUC, inclusive. Os momentos que eu estava de máscara não tinha ninguém por perto.
Quando depois, mais para frente, tem gente me auxiliando, a gente está de máscara mesmo. Esse é um desfibrilador que tem lá para treinamento. Ele, pela carga, vocês não vão conseguir ver o número aí da carga, mas ele é um desfibrilador monofásico. E esse, inclusive, não tem o cardioscópio. Para a gente utilizar ele, é ideal que o paciente esteja monitorizado no monitor próprio mesmo. Um equipamento fundamental no suporte avançado de vida é o desfibrilador. Então, ele tem muitas variações conforme o fabricante. Então, cada um tem um jeito diferente de operar. Sempre que for trabalhar no hospital, conheça o desfibrilador que você tem disponível. Esse aqui é um desfibrilador um pouco mais antigo. Vocês podem comparar com outros modelos. Esse aqui não tem a tela da cardioscopia. E pela carga que ele chega, eu consigo até falar que ele é um desfibrilador monofásico. Tem algumas diferenças, mas com relação à carga, o funcionamento dele em si é a mesma coisa. Vocês podem ver também que, parecido com o DEA, ele é autoexplicativo. Ele tenta ser o mais simples possível para não dar problema. As partes do desfibrilador, cada um tem seu posicionamento. Isso aqui no ápice cardíaco, isso aqui ele bota no externo, mas a gente vai botar infraclavicular à direita. Então a gente liga o equipamento. Você seleciona a carga aqui conforme a sua indicação. Então, para um paciente adulto, a gente vai botar a carga de 360 joules. A gente vai carregar o equipamento. Ele vai carregar. Quando ele estiver carregado, ele avisa para você que está carregado. E aí a gente pode fazer o disparo, tanto aqui pelo corpo do equipamento, quanto na parte do desfibrilador. Então, considera que está posicionado no tórax do paciente adequadamente, a gente faz o disparo e volta a fazer todo o suporte de vida do paciente, compressão cardíaca, ventilação. Então, assim, um equipamento fundamental no tratamento do paciente no intra-hospitalar, no suporte avançado de vida. E além dessas medidas que a gente já fez, compressão, ventilação do paciente, desfibrilação, seja com DEA, seja com desfibrilador mesmo, de intra-hospitalar. No suporte aí seria só no avançado, a gente tem acesso a drogas também. A gente poderia descrever várias, mas assim, as duas mais básicas é a adrenalina e a mildarona. São as duas que a gente precisa conhecer mesmo, porque elas estão no fluxograma de qualquer tipo de PCR. Então, a adrenalina, a apresentação dela é 1 mg por ml, a ampolinha tem 1 ml só, então é uma ampola de 3 a 5 minutos, a gente usa de 4 em 4, porque facilita, que cada ciclo de compressão dura 2 minutos, então fica ciclo sim, ciclo não. A adrenalina a gente usa nos dois tipos de parada, que eu vou falar mais pra frente, ritmos chocáveis e não chocáveis. E a mildarona a gente vai usar só em ritmos chocáveis. Ele é um antiarrítmico, é um medicamento que a gente vai tentar utilizar para tirar o paciente da arritmia. Ele tem a primeira dose, que é de 300 mg, a segunda de 150. A gente pode falar de outras drogas mesmo. Sulfato de magnésio, lidocaína, naloxona. Conforme a causa da PCR, a gente tem outras drogas que a gente pode usar para o paciente. Mas basicamente a adrenalina e a mildarona é o obrigatório de saber. Lembrando que assim, aqui a gente está fazendo a abordagem mais básica do suporte avançado de vida, porque o ACLS, que é o que a American Heart vende, coisa do tipo, ele assim, seria o mínimo do que você tem que saber de PCR. Se você for trabalhar com sala vermelha e tudo, aí você tem que expandir esse conhecimento para muitas outras opções que a gente tem. Então, a gente vai abordar a PCR agora, assim, como um todo. Não só cada passinho que a gente falou, de compressão, ventilação, droga, mas como a PCR é abordada propriamente dita. Então, essa aqui é a cadeia de sobrevivência da American Heart, eles publicam isso em todo o manual deles. E a cadeia de sobrevivência do intra-hospitalar, que é o reconhecimento e prevenção precoce, é o primeiro elo. O segundo, acionamento do serviço médico de emergência. Você usa isso tanto para o extra-hospitalar quanto para o intra-hospitalar. RCP de alta qualidade, desfibrilação precoce. Desfibrilação é uma prioridade na PCR.
paciente voltou, cuidados pós-PCR e recuperação do paciente. A gente tem que reabilitar ele no final das contas. Então, vamos sistematizar de novo o nosso atendimento. Agora, na PCR, acho que o meu paciente parou. Avaliar a responsividade, chamar por ajuda, checar pulso carotídeo. Por que eu botei o carotídeo? Ele é muito mais fácil de palpar. Fica no pescoço, quem nunca sentiu ele, pega em você mesmo, procura, geralmente pega o ângulo da mandíbula, 2 dedinhos para baixo aqui, e fica aqui com a mão paradinha. É tranquilo de pegar. Na minha opinião, é muito mais fácil de pegar do que o pulso femoral, por exemplo. E a gente não checa pulso periférico, radial, qualquer outro. A gente inicia o suporte básico de vida, a gente vai analisar o ritmo do paciente assim que o desfibrilador estiver disponível. Então, eu estou comprimindo o paciente. Chegou o desfibrilador, para a compressão, para analisar o ritmo, para depois retornar a compressão. E quando possível, a gente inicia o suporte avançado de vida. Segue esse passinho que não tem muito erro, não. Então, prioridade. Desfibrilação precoce, a gente já falou até das cargas aí de 200 joules para bifásico, 360 para monofásico. Não sabe, carga máxima, a gente só vai chocar ritmos chocáveis. Compressão, a gente já falou, frequência 100 a 120, não ter interrupções, minimizar ao máximo. Compressão de 5 a 6 centímetros, deixar a tórax retornar por inteiro. E a gente troca de posição do massageador a cada 2 minutos, porque se alguém já teve chance de entrar na PCR, ou até mesmo no manequim, vocês vão ver que 2 minutos de compressão cansa. Às vezes na primeira compressão que você está fazendo, na segunda você ainda está bem. Você está 40 minutos massageando o paciente, está todo mundo suado, pingando, então assim, é difícil. A gente vai fazer a ventilação assistida. Primeira opção, bolsa, válvula, máscara. Intubação na PCR não é prioridade, a não ser que você não ventile o paciente mesmo. Aí você pode lançar mão da intubação, mas a grande maioria dos pacientes ventila bem sim na bolsa, válvula, máscara. Evitar a hiperventilação. Se o paciente não tiver entubado, aquela relação que já falei de 30 compressões para 2 ventilações. Se o paciente estiver entubado, compressão contínua, e a gente vai ventilar o paciente a cada 5 a 6 segundos. Também não tem erro nisso aí. É só tentar manter a tranquilidade e seguir o atendimento. Drogas, adrenalina, meldarona, só elas, tipo assim, para o conhecimento básico de PCR, as duas deveriam bastar, mas lembrando que quem quiser aprofundar no assunto, a gente pode incluir umas 10 drogas aí para atendimento. Liderança, talvez uma das coisas mais importantes na PCR. Ter alguém para coordenar todo o conjunto. Coordenar quem está comprimindo, quem está ventilando, quem está no desfibrilador, quem está fazendo as drogas, quem está anotando o tempo. Você pode ter equipes reduzidas, tipo o SAMU, que são 3 pessoas só, ou você pode ter uma equipe intra-hospitalar que, se você precisar, você tem 5, 7 pessoas te auxiliando ali na PCR. Dar feedback para todo mundo das ações que você está instituindo. Cabe a essa pessoa que está na liderança definir quando vai cessar esforço. É uma decisão bem difícil, às vezes, de ser tomada, dependendo, assim, se é um paciente novo, a gente tende a prolongar um pouco mais as tentativas. Se for um paciente mais idoso, que o prognóstico já é muito ruim, a gente tende a reduzir um pouquinho do tempo de esforço. E esse papel de liderança geralmente é o médico que está assistindo o paciente. Se por algum motivo o médico assistente ele for muito bom em outras coisas, às vezes vai fazer uma punção para medição de pressão intraarterial ou no ultrassom, ele pode pedir para um outro colega médico assumir a liderança enquanto ele vai fazer uma dessas ações. E aí os assistentes, que não falei, a gente pode ter métodos auxiliares, ultrassom, coleta de exame para gasometria ali durante a parada, ter o cronometrador, punção de acesso arterial para a gente fazer monitorização invasiva. ECMO agora ficou muito famoso por conta do Paulo, fugiu o nome dele, que estava internado com Covid. Ele fez uso de ECMO. Alguns lugares do mundo fazem uso de ECMO durante a PCR. É aquela foto que eu mostrei lá em Paris, no paciente sendo atendido pelo SAMU de Paris. Lá eles têm uma equipe de ECMO móvel. Tem PCR na rua, eles levam equipamento de ECMO para a rua para tentar
tirar o paciente da PCR. Então, isso aqui seria um atendimento básico de vida, onde eu só tenho compressão e eu vou ter acesso a um desfibrilador. A cena aqui é muito acelerada, mas é só para vocês terem ideia como é que funciona a dinâmica mais ou menos. Ainda mais se você estiver em local via pública, onde tem outras pessoas que podem te ajudar. Aqui a gente vai fazer só uma demonstração do que seria um atendimento com suporte básico de vida quando a gente tem o DEA disponível. Então a gente vai fazer aquele passo a passo que a gente já mostrou. Então, chegou no local, biossegurança de cena segura, a gente vai testar a responsividade. Senhor, não responde, eu percebo que o paciente está em apneia. Você liga para o SAMU 192, você busca um desfibrilador para a gente. Checar sempre o pulso central, a gente vai gastar de 5 até no máximo 10 segundos. Não tem, estou na dúvida, a gente vai fazer a compressão cardíaca. Aqui, Ideia. Então, a Ideia chegou. Como ela sabe instalar, a gente vai minimizar ao máximo interrupções. Tá? Ela vai colar as páginas enquanto eu estou massageando ainda. Vocês podem ver que não precisa parar as compressões para pregar as páginas do DEA. Com isso a gente minimiza o tempo de interrupção. No tórax do paciente. Encaixe conector dos eletrodos na entrada, perto da luz que pisca, analisando o ritmo cardíaco. Não toque o paciente. Choque recomendado. Carregando. Afaste-se do paciente. Administre o choque agora. Choque Pressione o 1, botão laranja 2, 3. agora. Choque administrado. Em pausa. Administre ressuscitação cardiopulmonar. Então, só lembrando aqui, atendimento a uma vítima em PCR, o desfibrilador chegou rápido só porque a gente está na simulação, a instalação durante a massagem para a gente minimizar interrupções, vai checar ritmo. Ele mesmo pede para afastar, tira a mão do paciente, na hora que vai dar choque, confere se está todo mundo afastado, avisa que vai chocar. Assim que o choque administrado, a gente volta a ressuscitar o paciente. Então, pode ver suporte básico de vida, não tem muito segredo. Comprimir o paciente, vocês não vão ter acesso ao ambu, algum dispositivo para ventilar o paciente. Então, é compressão direta e desfibrilar. Esses desfibriladores que a gente tem, dá até um pouquinho de gastura, que a gente fala muito, né? Interromper no máximo até 10 segundos. Vocês podem reparar que o desfibrilador ele leva mais do que 10 segundos para ler ritmo, indicar choque e tudo. Então, para quem tem noção de suporte básico, avançado de vida, sabe dessa interrupção de no máximo 10 segundos, dá um pouquinho de gastura. Mas segue a orientação do aparelho no suporte básico de vida. Suporte avançado, aí a gente vai fazer ao máximo para não ultrapassar os 10 segundos de interrupção. Então, o DEA não vai fazer isso para a gente, mas quando eu tiver com o desfibrilador mesmo, a gente pode tentar identificar o ritmo do paciente. E é um paciente em PCR. Vocês acham que vocês vão ter que pedir um eletrocardiograma de 12 derivações para saber se ele está em parada cardíaca ou não? Vocês nunca vão pedir um eletrocardiograma para um paciente que está assim, criticamente grave, ou no atendimento inicial dele mesmo, vocês vão identificar ritmo, se é parada, se é um ataque à arritmia, bradiarritmia. No máximo no monitor, se for muito urgente, vocês vão identificar no desfibrilador. Os modelos mais novos, quando você encosta a pá no tórax do paciente, ele já faz a leitura pela pá. Então a gente, no caso do paciente em PCR, a gente sempre vai checar o ritmo dele usando o desfibrilador. E aí quais são os ritmos que a gente tem? Chocáveis, que a gente tem 2 ritmos chocáveis, que é a fibrilação ventricular, que na cardioscopia o desfibrilador pode até imprimir uma fitinha.
vocês vão ver um ritmo totalmente desorganizado. Você vê que não tem nenhum padrão que se repete direito. Ou vocês podem ter também ataque cardíaco ventricular sem pulso. Vocês vão ver que é um ritmo ainda um pouco organizado. Vocês vão ver que ele tem as ondas são, ele tem uma similaridade de uma onda com a outra, mas o paciente não tem pulso. Então a gente vai tratar como ritmos chocáveis. Prioridade desses pacientes é a desfibrilação. E a gente tem ritmo não chocável. A gente tem dois entre eles também. Atividade elétrica sem pulso. Você vê que você tem um ritmo organizado, mas quando você tenta palpar pulso central, você não acha. Então, o que significa? A parte elétrica do coração ainda funciona, inclusive, porém a parte contrátil, as fibras musculares do coração, elas não estão funcionando. Então a gente vai tratar como ritmo chocável. Não adianta dar choque nesse paciente, ele não vai voltar. A gente vai ter que fazer outras manobras, em especial compressão e droga, para ver se o paciente volta. E corrigir alguns distúrbios que mais para frente eu vou comentar, que são os 5H e 5T da parada cardíaca. Esse ritmo aqui, tomar muito cuidado quando o paciente está em assistolia. Para você falar que ele está em assistolia, você tem que ter feito algumas coisas, porque esse eletrocardiograma aqui, na primeira leitura dele, você vai falar que é uma linha reta. E a gente vai fazer o protocolo que a gente chama de cagada. Checar os cabos, se eles estão corretos. Checar a derivação do aparelho para ver se você está na derivação certa. E você vai ver se o ganho do aparelho está correto também. Você vai botar ele no ganho máximo. Porque às vezes você pode ter um ritmo organizado ali dentro, mas no monitor está tão pequenininho que você não consegue enxergar. Ou às vezes pode até ser uma fibrilação. É uma fibrilação mais fina, que quando você aumenta o ganho, você inclusive vai mudar a conduta, que ele vai passar de um ritmo aparentemente não chocável para um ritmo chocável. Então, para você falar que é uma assistolia, você viu uma linha reta e conferiu essas três coisas do protocolo cagado. Aí, os três, se você falar que está tudo certo, não tem nada, falseando essa leitura, aí sim você fala que é uma sistolia. E aí, imagina um paciente que você está atendendo, qual desses dois ritmos você prefere, chocável ou não chocável? Eu, pessoalmente, prefiro muito mais ritmos chocáveis, porque o paciente tem uma expectativa melhor de retorno. Geralmente, quando você pega um paciente em ritmo chocável, é uma doença ali agudamente instalada que, se você conseguir reverter, o paciente tem uma chance muito razoável de voltar. Atividade elétrica sem pulso ou assistolia acontece muito no intra-hospitalar, são pacientes geralmente mais graves, que eles evoluem com isso, ou pacientes que fibrilaram ou tiveram taquicardia ventricular e degeneraram para um desses ritmos não chocáveis. Então, um paciente com ritmo chocável geralmente é muito bom, porque a chance dele retornar é muito maior do que um ritmo não chocável. Esse aí é o fluxograma do ACLS, do suporte avançado de vida. Então, assim, vocês vão ver que o fluxograma, o atendimento é meio que reduzido a isso aí. Percebeu que o paciente está em PCR, iniciar RCP, ofertar oxigênio, tem o DEA ou tem o desfibrilador. Nesse caso, o suporte avançado, a gente vai usar o desfibrilador. Tem um ritmo chocável. Eu vou chocar ou não vou chocar? E aí, com isso, eu vou seguindo o fluxograma. Ritmo chocável. Dou choque, inicio RCP. Checo o ritmo. É chocável? Dou choque, inicio RCP. E aí, depois do segundo choque, você vai começar epinefrina. Você pode fazer, quando a parada estiver organizada, você pode fazer outras medidas, você pode pensar em entubar o paciente durante a parada, apesar de não ser prioridade, e você vai seguindo o fluxograma. Olhei ritmo, o paciente é não chocável, ele vai para o fluxo aí da direita, é a sistolia OASP, a gente vai comprimir o paciente, vai fazer epinefrina de imediato, e a gente vai ver outras coisas. Pode se entubar também, vai procurar causas reversíveis e basicamente seguir o fluxograma. Para alguém que fizer o ACLS algum dia ou quiser olhar os cards, isso aí ele fica impresso num pedaço de papel, um A5,
ele tem todas as informações pertinentes para atendimento a uma PCR. Ele fala a qualidade da RCP, fala aquilo tudo que a gente já conversou, fala a carga para desfibrilação, fala as doses das drogas, ele te dá aí as causas reversíveis, que eu vou citar mais para frente ainda um pouquinho. Quando você tem retorno à circulação espontânea, algumas coisas que você pode usar como parâmetro para isso. Então, assim, não acho que vale a pena eu ficar entrando dentro desse ciclo. Vale muito mais a pena um dia que tiver uma aula prática, alguma coisa, aí vocês ficam repetindo esse fluxograma até entrar na cabeça. Esse aqui é um videozinho, só lembrar, é um vídeo assim, bem sucinto, a gente faz com tempo de compressão muito reduzido, o certo seria 30:2, a gente fez seria um 15:2, só para a gente fazer um tempinho menor de vídeo, para não ficar muito chato. Só para vocês verem um pouquinho da diferença entre o suporte básico e o suporte avançado de vida. O áudio está meio baixo, aumenta o volume. Um cenário de um atendimento avançado. Então a gente vai ter um paciente no intra-hospitalar, vai estar nosso cenário já monitorizado. Só para vocês verem um pouco a dinâmica. Inclusive o tempo, a gente vai fazer um tempo reduzido, para a gente não ficar prolongando demais o cenário. Então, está de plantão numa UPA. E a dona Maria procurou atendimento, 64 anos, ela foi levada pela filha com a queixa de uma tosse produtiva há uns 5 dias, e os últimos 2 dias ficou muito prostrada. Na triagem, o pessoal viu que ela estava muito pouco responsiva, estava hipotência e taquicárdica. Foi admitida na sala vermelha, foi monitorizada, foram dados os primeiros suportes para ela, acesso venoso, monitorizado, e nisso a enfermeira percebeu que ela mudou um pouco o padrão de comportamento. Isso aí é só o casinho para vocês, então resumindo, uma senhora um pouco mais velha, tosse produtiva há 3 dias, na triagem, potência taquicárdica, vocês já podem até imaginar um cenário envolvendo esse quadro. Esse aqui seria o atendimento dela, o atendimento assim, inicial da parada cardíaca. Dona Maria, gente, chama o médico de plantão, por favor. PCR. Ela checou a responsividade, pediu por ajuda, checou o pulso, identificou a PCR e começou compressões. Tem atividade elétrica, não tem pulso. Pode continuar massageando. Ana, vamos começar a adrenalina nela. Assim que tiver uma massagem disponível, você comunica e a gente vai fazer uma coisa de 4 em 4 minutos. A gente vai fazer 30 compressões para 2 ventilações. Apesar de não dar para ver na tela, mas no monitor ela tinha uma atividade elétrica organizada com amplitude bem pequenininha. Então foi considerada uma ESP. Se vocês lembrarem do fluxograma aí de AESP assistolia, a adrenalina assim que disponível, uma ampola. 2 ventilações, segundo ciclo. 2 minutos. Vamos parar a massagem. Adrenalina pronta. Vai fazer 1 mg bola seguido de flush de soro. Paciente ainda com atividade elétrica, sem pulso. Vamos trocar as compressões. Assume via aérea para mim. Uma adrenalina feita. Nessa troca a gente fez a... paciente sugerindo muito um choque séptico. Aproveita esse acesso aí. Vamos correr 1000 ml de cristalóide. 5, 6, 7, 8, 9, 30. Terceiro ciclo. Tem um momento aí que a gente já considera a possível causa da PCR como um choque séptico. Ela tem um sinal de infecção relatado, potência taquicárdica, então é um choque distributivo e hipovolêmico. Ainda sem pulso, vamos trocar o massageador? Pode voltar? 4 minutos. Pode administrar a segunda dose de adrenalina, 1 mg, seguido do flush cristalóide. Essa outra troca a gente fez considerar que já tinham passado 2 minutos. E a enfermeira que está na medicação fazendo a adrenalina de 4 em 4 minutos. Primeiro ciclo. Em 5, em 6, em 7, 28,
paciente mantendo o mesmo padrão no monitor, ainda sem pulso. Como na simulação aqui a gente está fazendo tempo reduzido, eu considerar um tempo de parada muito prolongado, o paciente, em momento algum, teve retorno à circulação espontânea, a gente vai cessar os esforços. Para quem não conseguiu ouvir, ali no finalzinho a gente só considera que, como é a simulação, a gente já estava num tempo de PCR muito prolongado, sem mudança de ritmo, paciente um quadro grave. Então, algum momento que você estiver fazendo RCP ou coisa do tipo, o paciente não está respondendo, não mudou, degenerou ritmo, coisa do tipo, você tem que avaliar, cessar os esforços. Talvez durante uma PCR seja um dos momentos mais difíceis e chatinhos de decidir. E aí, que eu falei das causas possivelmente reversíveis. Tem sempre que pensar, geralmente eles botam, tem muito lugar que fala para você pensar nessas causas para ritmos não chocáveis. Mas considerem toda parada, porque alguma dessas causas, elas podem estar presentes sim em ritmos chocáveis. Então, toda causa de PCR, pensa nas causas possivelmente reversíveis. E aí a gente tem os 5H e 5Ts. Hipovolemia, H+, que é de acidose, potássio de hiper e hipocalemia, hipotermia e hipóxia, e os 5Ts, tamponamento cardíaco, trombose pulmonar, trombose coronariana, toxinas ou pneumotórax hipertensivo. E aí, dessas causas reversíveis, quantas a gente pode diagnosticar só pensando na história ou exame físico? Na minha opinião, essas aí. Hipovolemia, a gente pode ter um relato de um paciente, ainda mais idosos, que com diarreia e vômito, eles são pouco tolerantes à hipovolemia. Hipotermia, pessoa em situação de rua no dia muito frio, ou na hora que você encosta na pessoa, o paciente está literalmente gelada, estava submersa, então você vê que a pessoa está molhada. Hipóxia, toxinas, a gente consegue com isso. E a gente tendo acesso a 2, 3 recursos que algumas salas de emergência hoje em dia têm. Ultrassom, eletrocardiograma e gasometria. A gente basicamente consegue identificar todas as outras causas reversíveis. Então, quem for estudar a CLS um dia fazer aí, vocês vão ver que, por exemplo, no curso, eles não inserem o ultrassom ou coleta de exame para fazer uma gasometria ali no momento. Então, para quem não conhece, o da esquerda é um gasômetro, point of care. Você pode ter ele dentro da sala de emergência. O da direita é um ultrassom, pouco a pouco tomando espaço dentro da sala de emergência também. Equipamento fácil de mexer, a curva de aprendizado é muito boa. Ele ajuda demais durante as paradas cardíacas. Então, isso aí é só para quem for trabalhar um dia com sala vermelha. Se te oferecer uma UPA que tiver um ultrassom bom disponível, é um serviço mais bem estruturado, pode correr feliz para abraço. E aí, sabe o que fazer. Como é que a gente vai organizar tudo isso? É o que eu já falei lá no início. Talvez o momento mais importante disso tudo é o início, que é o suporte básico de vida. Sem o suporte básico não tem o avançado. Então a gente tem que fazer medidas eficazes e imediatas na RCP. O que é eficaz e imediato? Suporte básico de vida. Então, trabalha em equipe o tempo todo. Uma equipe de suporte avançado de vida não é feito só por médico. Você tem um médico, você tem enfermeiro, você tem um técnico. Alguns lugares você dispõe de fisioterapeuta, ele te ajuda muito com via aérea. Então, não conta só com o médico, não. Treina com a sua equipe. O treino multidisciplinar, inclusive, é muito importante. Essa é uma sugestão de posicionamento, por exemplo, dos membros da equipe. Você tem o líder, você tem o via aérea, uma ou duas pessoas. Eu gosto muito de trabalhar a via aérea com duas pessoas, porque para quem está na via aérea fica muito mais confortável. Acesso venoso de medicações, massagem cardíaca, desfibrilação. Se você tiver disponível, ultrassom point of care. Você vai levar o equipamento até ele para fazer algum diagnóstico intraparada cardíaca. E aí, funções de cada um ali. Líder da equipe. Organizar o grupo. Ele que vai garantir que tudo seja feito no tempo certo, da maneira certa.
Ele vai dar feedback para cada um ali da equipe se está fazendo certo, está fazendo errado, o que tem que melhorar. Ele vai auxiliar todo mundo que for necessário. Ele tem que manter tranquilidade, ele tem que ser um exemplo de comportamento, porque se o líder da equipe está nervoso, está gritando, tudo desanda. Líder de equipe, ele não precisa ser o líder só dentro da parada, em outros momentos vai treinar e orientar a equipe. Ele facilita o atendimento de todo mundo. Ele que vai acessar o paciente, ele que vai ditar como as coisas vão ser feitas. E ele não pode ficar focado na coisa muito pequena do paciente. Falar, esse paciente parou por tal causa. Abre o leque, abre as possibilidades para ver se consegue achar alguma coisa a mais. A pessoa tem que ter uma cabeça aberta e inclusive estar muito aberto a sugestões da equipe. Às vezes um enfermeiro ou um técnico lá, ele vai te dar uma informação que ele percebeu ali que vai mudar totalmente sua conduta. Membros da equipe, você só vai assumir uma função que você está apto a fazer e você tem segurança e treino para aquilo. Praticar essas habilidades o tempo todo. Treinar a compressão, treinar a ventilação, conhecer os algoritmos de PCR. E a gente bota ter compromisso com êxito. Eu tenho uma parada de 10 minutos. A gente definiu que o tempo nosso vai ser 10 minutos. Eu vou dar o meu melhor nesses 10 minutos. Eu tenho uma parada de 40 minutos, 60 minutos. Vou dar o melhor de mim nesses 40, 60 minutos. Comunicação circuito fechado. Assim, é extremamente importante para você evitar erros. Ele ajuda muito nesse passo de evitar erros. Eu vou transmitir uma mensagem para alguém. A pessoa para quem eu transmiti mensagem, ela vai repetir para mim em voz alta e eu vou confirmar aquela conduta. Então, para quem está na medicação, vamos lá, 1 miligrama de epinefrina agora. Aí quem está na medicação repete, administrando 1 miligrama de epinefrina agora. E você dá um ok que é para fazer aquilo mesmo. Então isso evita eu dou uma ordem, às vezes a pessoa escutou, mas ela não me deu retorno, então eu não sei se ela fez. Às vezes eu falei, achei que a pessoa escutou, ela não escutou e deixou de fazer aquela ação. Então, assim, comunicação no circuito fechado é uma coisa assim, extremamente importante. Trabalho em equipe, o tempo todo fala isso, tipo assim, é realmente muito importante. Com a sua equipe, compartilhe o conhecimento mesmo. No final de qualquer PCR, a gente fala intervenção construtiva. Se reúne, você faz um debriefing, discute com a equipe o que deu certo, o que deu errado, o que tem para melhorar. Respeito entre todos os colegas. Ou não é porque eu sou médico e tenho um técnico de enfermagem lá que eu vou gritar com o técnico de enfermagem. Ou coisa do tipo. Eu vou respeitar o técnico de enfermagem, com isso ele vai me respeitar no meu trabalho. Resumindo, esse trabalho em equipe, sem desespero ou gritaria. Se alguém já acompanhou uma PCR, teve gritaria, todo mundo gritando alto, não sei o quê, eu tenho quase certeza que foi uma PCR muito mal conduzida. Fizeram compressão errada, ventilação errada, medicação na hora errada. Então, assim, PCR é todo mundo falando baixo, enquanto maior parte do tempo, inclusive, em silêncio. Então, PCR muito boa, você vê que a equipe está tranquila, é assim, é quase em silêncio. Você troca poucas palavras que é só comunicação em alça fechada. Você fala medicação, ele te repete medicação, fica em silêncio de novo. Como a gente na residência de medicina de emergência, a gente gosta muito de ultrassom, vou mostrar só um pouquinho de ultrassom na PCR para vocês. Essa imagem aí é de um pessoal lá de São Paulo, que é do Pox Jedi. Quem gostar de ultrassom pode seguir eles, que eles mandam muito caso legal. Equipamento da esquerda. É um equipamento portátil, porém, você vê que o tamanho dele não é muito prático. Imagina ali na PCR com 7 pessoas em volta do paciente, você entrar com um equipamento desse. À direita, o futuro do ultrassom. Esse equipamento chama Butterfly. Ele é literalmente o probe, que é essa partezinha preta dele aí, e um celular ou um iPad. É muito mais prático, você não tem que competir espaço com ninguém. Você simplesmente faz ali e grava no celular ali e revisa a imagem quando você precisar. Ferramenta diagnóstica beira-leito.
Ele é ótimo para paciente crítico, eu levo meu equipamento até ele, um diagnóstico de imagem, eu não tenho que levar equipamento de raio-x, que é um inferno. Eu faço ali o exame com o paciente deitado na maca, inclusive com pessoas fazendo outros procedimentos, e quem faz é o médico assistente. Eu não vou chamar o ultrassonografista para ir lá fazer o exame do paciente. Eu mesmo, que o meu paciente, eu vou lá fazer o exame dele. Exame não invasivo, não tem radiação. Eu posso fazer ele seriado a cada 5 minutos. Ah, meu paciente está muito hipovolêmico. Eu vou dando volume, eu vou reavaliando ali pulmão, veia cava. Ou eu tenho diagnóstico que só o exame físico não me permitiria ter. E eu posso fazer procedimentos com ele, fazer um acesso central guiado por ultrassom, uma punção de artéria radial guiada por ultrassom. Eu posso ver função cardíaca, eu consigo ver função pulmonar, coisa do tipo. Então, assim, o uso dele é muito grande. E na parada cardíaca, que nem a gente mostrou nas causas potencialmente reversíveis, eu consigo avaliar tamponamento cardíaco, pneumotórax, hipovolemia, embolia, tanto pulmonar quanto coronariana. Coronariana a gente vai conseguir ver, na verdade, uma disfunção segmentar do coração. Uma coisa que muda para a gente também é esse AESP com contratilidade, que a gente fala que é o falso AESP, ou a gente acha que o paciente não tem contratilidade cardíaca, mas ele tem, então nossas condutas mudam, inclusive, durante a PCR, uma fibrilação fina. No monitor você vê, parece que é uma linha reta, mas quando você faz o ultrassom, você vê que o coração está tremendo um pouquinho lá. Você vai chocar o paciente porque ele pode sair dessa arritmia. Então, essa imagem aí, para quem nunca viu ultrassom, às vezes é meio difícil, mas o coração está de cabeça para baixo, os ventrículos estão para cima, os átomos estão para baixo. Essa cavidade à direita de vocês é inclusive o átrio direito, sinal muito sugestivo de um tamponamento, trombose pulmonar, onde eu tenho uma sobrecarga de ventrículo direito, uma causa de PCR, e dependendo da viabilidade do paciente, a gente pode trombolizar esse paciente nesse momento e muitas vezes resolver o problema do paciente. Ou você vê um outro paciente, muitas vezes história desconhecida, e quando você faz a ultrassom, você vê esse grande derrame pericárdico com quase que uma compressão total de câmara direita. Você vê que o ventrículo direito do paciente ele não tem espaço para preenchimento, então assim, durante a PCR, muitas vezes você vai fazer uma toracocentese nesse paciente para tirar esse líquido e permitir que o coração consiga encher de sangue. Nesse momento aí, para quem quiser entender um pouquinho a imagem, aquela coisa batendo ali na direita é o coração, essa parte superior é o fígado do paciente, e esse tubinho preto aí é a veia cava inferior do paciente. Então você vê que a veia cava está colabando no paciente que provavelmente em hipovolemia. Nesse momento, se o paciente vem em PCR com esse achado aí, muitas vezes vai pensar em fazer um bolus de cristalóide para ele, para ver se ele sai dessa parada cardíaca. Esse é um colega nosso da residência, isso aí no atendimento lá em Salvador, uma parada cardíaca. Eles levaram um ultrassom até o paciente, que é esse computador aí, diagnosticaram a causa da PCR e o paciente reverteu. Então, assim, hoje em dia tem alguns SAMUs aqui do Brasil que você tem um ultrassom portátil na ambulância. Então, pouco a pouco ficando mais disponível. A parte boa da PCR, se o paciente voltar, o que a gente vai fazer com ele? Cuidados pós-PCR. Estabilizar hemodinamicamente. Muito frequentemente a gente vai fazer uso de aminas vasoativas, noradrenalina, dobutamina ou outras. Ventilação mecânica, se for o caso. Nem todo paciente pós-PCR vai para ventilação mecânica. Se o paciente... Acontece inclusive com alguma frequência. O paciente está internado. Fibrilou na sua frente, você chocou o paciente teve uma PCR, ele fibrilou. Mas você chocou, o paciente voltou. Em alguns segundos, a poucos minutos, o paciente está em Glasgow 15 conversando com você de novo. Eu já tive um caso desse, é super legal.
Vamos botar alguns dispositivos necessários, monitorização invasiva, catéter central, tentar tratar a causa base do paciente, tratar complicações do quadro dele. Então, assim, você tem aquele controle direcionado de temperatura, que a gente vai tentar baixar um pouquinho a temperatura do paciente, ou até mesmo evitar que ele tenha febre, e transporte do paciente para o CTI. Por mais que o paciente teve um PCR muito breve, voltou sensório, mas é um paciente potencialmente muito grave. Você vai encaminhar esse paciente sempre para o CTI. A parte ruim da PCR é se o paciente não voltar. E a minha dúvida para vocês é: quanto tempo a gente deve fazer de PCR? 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora? Não tem um número mágico para isso. Depende muito do status prévio do paciente. É muito diferente uma PCR num rapaz de 15 anos e uma senhora de 98 anos de idade. Os prognósticos são muito diferentes, as reservas funcionais são muito diferentes. Então, realmente não tem um tempo mágico, depende de muita coisa. O tempo de acionamento, entre a PCR e chegar ao suporte avançado de vida, suporte básico e avançado, causa provável, idade, tudo isso. Desejo do paciente, às vezes um paciente que ele é novo, tem 35 anos de idade, mas ele já tem uma doença terminal e ele não quer ser reanimado. Então, muitas vezes a gente nem vai começar o suporte básico avançado de vida. E aí, para falar que não existe um número mágico, esse aí é um relato de caso, aconteceu na Itália. O paciente ele teve uma PCR que ao todo durou 9 horas de ressuscitação. Um rapaz de 27 anos, se não me engano, e ficou internado 21 dias, saiu do hospital sem nenhuma sequela neurológica. O grande tchan desse caso dele ele teve uma parada cardíaca por hipotermia. Então, um cara ativo, ele estava escalando uma montanha na Itália e foi pego por uma tempestade de neve. Ele foi atendido rápido, ele foi atendido, inclusive, teve um resgate aéreo, a equipe teve que descer na corda para resgatar o cara. Perceberam a PCR, começaram a massagear manualmente. No primeiro hospital que ele foi, botaram um equipamento que ele faz a compressão por você, então você não fica cansando ali de massagear o paciente. Foi transportado para um hospital universitário, onde ele foi reaquecido no ECMO. Então o ECMO fez o papel de bomba cardíaca para ele enquanto reaquecia. 21 dias, vai embora para casa sem nenhuma sequela neurológica. Então, no Brasil, pouco provável disso acontecer, que a gente é um país tropical, as temperaturas são muito mais altas, mas fica só esse questionamento. Então, bem rapidinho, eu não vou discutir os casos, na verdade, eu só vou apresentar para vocês. Cada um imagina como é que atenderia. Paciente de 55 anos de idade, mais ou menos, foi levar para a sala de emergência da sua unidade após ter sido encontrado caído na rua. Então, admitido, vamos checar se ele tem pulso ou não. Ele não tem pulso, e você identifica esse ritmo aqui. É um ritmo mais ou menos organizado, com QRS largo. Isso aí é uma taquicardia ventricular sem pulso. A gente vai iniciar ressuscitação pulmonar e vai chocar esse paciente. Então, esse paciente, depois chegou a história para vocês que ele estava com uma dor torácica na noite anterior, medicaram com dipirona e deram alta para casa, hipertenso tabagista. Caso 2, Dona Carmelita, 69 anos de idade, chega na triagem inconsciente e sem pulso. Já te deu a dica que não tem pulso, vamos começar suporte básico e avançado para ela. Então vocês olham o ritmo dela, tem um ritmo organizado, QRS ainda estreito, ele está um pouco mais alargado, mas não preenche o critério de QRS largo ainda. Frequência baixa, como ela não tem pulso, atividade elétrica sem pulso. E aí, diarreia 9 dias, paciente já renal crônica dialítica, então a gente já consegue pensar em algumas causas para ela. Hipovolemia, hiperpotassemia, algumas outras sugestões de como tratar essa parada cardíaca dela. Caso 3, Rosilene,
daqui a algum tempo, algumas pessoas vão se identificar com ela. 25 anos de idade, queixa de palpitação há 30 minutos. Então, se ela está queixando palpitação, ela está consciente. A gente sabe que a gente vai fazer um MOV para ela, por exemplo, monitor, oxigênio, veia, exames. E aí, um tempo atrás, ela tomou 2 cápsulas de cafeína porque ela estava estudando para o PSU. Quem não sabe o que é PSU, daqui a um tempinho vai descobrir o que é. Não tem nenhum problema de saúde, você tem esse eletro dela. Para quem ainda não conhece muito de eletro, uma taquicardia supraventricular. Não vou abordar aqui, depois vocês estudam como é que trata. É um ataque à arritmia. Isso aqui é depois do tratamento. Vocês vão procurar qual que é o tratamento e qual que é o principal desconforto que o paciente sente com esse medicamento. Por fim, Fulgêncio, 74 anos de idade, queixa de dor torácica há 2 horas, suadeira. Esse paciente desmaiou antes de ir para o pronto atendimento. Então, teve essa perda de consciência, mas ele retornou à consciência. E aí vocês olham esse eletro, ele tem um achado que ele por si só, já independente da história do paciente, já justifica uma internação para uma unidade cardiológica, para colocar um marca-passo. Isso aqui, só de curiosidade mesmo, ele extrapola muita gente que eu falo com relação à parada cardíaca. Tudo que a gente abordou até então é parada cardíaca de causa clínica. Se for uma parada cardíaca de causa traumática, a conduta é totalmente diferente. A forma de tratar a parada cardíaca traumática não tem nada a ver com o que a gente comentou até agora. Então, paciente de 30 anos de idade, lesão por arma de fogo em hemitórax direito, perdeu a consciência e ficou com a respiração estranha 2 minutos antes de chegar na unidade. Vocês olham isso aí? Isso até então não é uma sistolia, é uma linha reta, checa cabo, derivação e ganho. E depois, quem tiver interesse em PCRs traumáticas, procurem tem um livro chamado Matox, que é livro de trauma, essas coisas. Lá ele tem todo um fluxograma de atendimento a uma PCR traumática. Então isso aqui todo mundo já sentiu assim alguma vez na vida. Primeira vez que você olha uma PCR, você não entende bosta nenhuma. Depois que você faz o ACLS, algum outro curso de suporte avançado de vida, você já se sente mais preparado. No momento que você já estudou, extrapolou a ACLS, um dia chega um paciente, uma PCR traumática, você sabe como conduzir essa PCR, vocês vão ver que a equipe confia muito mais em você, você tem muito mais poder de voz dentro do seu plantão. Então, assim, mas realmente a primeira PCR que eu vi, eu não entendi nada que estava acontecendo. Mas hoje eu me sinto muito mais seguro e acho que conduzo 1000 vezes melhor do que eu conduzia quando eu estava recém-formado. Para quem não conhece, esse é um projeto nosso da residência de emergência. Eu e alguns colegas, todos R3, a gente fez esse perfil do Emergência in Black. A gente posta caso lá. É um canal também para acompanhar, tirar dúvidas, se quiser mandar mensagem. Então, quem quiser seguir, acompanha lá. E se alguém tiver alguma dúvida, tirar alguma curiosidade com relação à residência de medicina de emergência, pode mandar aí também que a gente vai responder. Tá bom? Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E bom evento aí para vocês.